Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui comigo. Eu sou Juliana Maia, para quem ainda não me conhece, eu sou nutricionista, mas mais do que isso, eu sou mãe do João Arthur, que aos 12 dias de vida teve o diagnóstico de alergia à proteína do leite. E na medida que a gente foi fazendo, evoluindo, no tratamento, nós descobrimos também algumas outras alergias a alguns outros alimentos. O nosso início não foi nada fácil. Eu, assim como provavelmente muitas de vocês, só que estão aí suspeitando que o seu filho possa ter alergia ao leite ou algum outro alimento, ou até às vezes já tem um diagnóstico fechado, o que eu recebi quando eu fui à consulta foi: a PLV, tire leite e derivados da dieta. Eu vim para casa com meu filho, ele tinha sintomas gastrointestinais e respiratórios. Achei que por ter todo um conhecimento prévio sobre nutrição, tive também algumas matérias sobre alergia alimentar na faculdade, muito rasas, fui descobrir disso depois. Eu achei que eu ia dar conta de fazer tranquilamente o tratamento da alergia alimentar do meu filho. E não foi bem assim. Aliás, foi muito diferente, foi muito difícil. Eu achei que só tirando realmente coisas que tinham leite, derivados, alimentos, lendo rótulos, e que eu achei que eu saberia ler rótulos, eu conseguiria estabilizar o meu filho. Só que eu fui vendo ao longo dos meses, quanto mais passava, mais ele não ficava estabilizado, mais ele entrava em reação. Eu fui vendo que a coisa é muito mais complexa, tem muito mais detalhes. O leite não está só em alimentos. A criança pode não reagir só ao leite de vaca, como também pode reagir a outros alimentos. Tem crianças que vão ter um grau de sensibilidade maior ou menor, vão reagir a mais quantidade de proteínas ou a menos quantidade, e tudo isso faz muita diferença em como a gente vai conseguir estabilizar a criança, fazer com que ela pare de reagir, com que ela pare de apresentar esses sintomas que tanto tiram a qualidade de vida dela e tanto a incomodam. Então, a aula de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como descobrir se o meu filho é APLV, como descobrir se o meu filho tem alergia à proteína do leite de vaca. E todo esse processo também vai servir para que você entenda como é feito o diagnóstico, tanto da alergia ao leite de vaca como da alergia a outros alimentos. Então é muito importante que eu comece a falar aqui com vocês dos sintomas que podem sim estar ligados à alergia à proteína do leite de vaca, a alergias alimentares. É importante também, mamães, que vocês que estão chegando por aqui pela primeira vez, que vocês entendam, quando seu filho aí tem uma suspeita ou até já tem um diagnóstico de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, é importante que vocês entendam que a criança, na verdade, ela é uma criança que tem alergia alimentar. Ela pode reagir a outros alimentos, a outras proteínas alimentares também. Então, quais são os sintomas mais característicos aí que estão mais ligados à alergia alimentar? Nós temos tipos de mecanismos imunológicos diferentes. Vocês já devem ter escutado alguma dessas coisas que eu vou falar por aqui. Nós temos as crianças que são consideradas IgE mediadas. O que é isso? São crianças que fazem sintomas muito rápidos após o contato com o leite de vaca. Elas têm um tipo de mecanismo imunológico onde as células de defesa que estão envolvidas são os anticorpos imunoglobulina E. No nosso corpo a gente tem vários tipos de soldados do nosso exército de defesa, que fazem parte do nosso sistema imunológico. O anticorpo é um tipo de soldado, nós temos diversos outros soldados. E dentre os anticorpos nós temos vários tipos de anticorpos também. E um em específico está muito ligado à alergia alimentar, que é a imunoglobulina E, IgE. Exatamente, aquele tipo de anticorpo que é muito pesquisado em exames de sangue, no prick teste, que é o exame das picadinhas que o alergista faz lá no consultório dele. Mas quais são os sintomas que esse anticorpo, quando está envolvido na reação alérgica ao alimento, ele dispara?
Ele dispara reações rápidas em até no máximo 2 horas e vão estar ligadas a placas vermelhas aparecendo no corpo da criança, em alguns pontos específicos ou em vários lugares do corpo. Então há um inchaço mesmo da parte de baixo aqui, né, da pele, e aí levanta, né, tem até um altinho ali mesmo naquela placa que fica bastante avermelhada. Isso a gente conhece como urticária. Um outro tipo de sintoma muito característico também é o angioedema. Edema, inchaço. Então, há um potencial inchaço das partes moles do rosto da criança. Então, boca muito inchada, olho muito inchado, a criança chega até às vezes a desfigurar, né? E essas são características que a gente comumente já relaciona à alergia mesmo que seja alergia a outra coisa, né? Porque além de alergia a alimentos, existem alergias a picada de inseto, a pelos, né? E epitélios de animais, pólen, látex, medicamentos, corantes, que são bem menos incidentes aí, acontecem muito menos do que a gente realmente acredita que acontece, mas existe a possibilidade. Então essas são características e sintomas das reações IgE mediadas e sim, podem estar ligadas a uma reação exacerbada, uma reação mais do que o normal, que as células de defesa, que são muito imaturas da criança, entendem que aquela proteína, né, porque o que a célula de defesa entende que é agressor, ela vai fazer uma leitura da proteína daquela substância, seja um vírus, uma bactéria, um fungo ou algum outro invasor aí do corpinho da criança, e por uma imaturidade ela vai entender que a proteína de um alimento que não faria mal à criança é um invasor e vai começar a combater a entrada daquela proteína no corpo. E é isso que é exatamente a reação alérgica, né? São as células de defesa do organismo da criança combatendo a entrada daquela proteína que por uma imaturidade ela entende que é agressora, mas na verdade é uma proteína de um alimento. E na medida que ela vai, né, que todas essas células, que o sistema imunológico como um todo vai amadurecendo, ela para de entender que aquela proteína é um agressor e faz, como a grande maioria das pessoas aí, não dispara reação alérgica ao alimento. Isso é um processo que vai acontecer de forma muito individual nas crianças, cada criança, dependendo do tipo de reação, do mecanismo imunológico, da quantidade de alimentos que ela reage, essa cura, né, vai tender a chegar numa idade bem próxima ali à primeira infância, algumas podem demorar mais, e a gente sabe que apenas cerca de 2% das crianças que tiveram diagnóstico de alergia alimentar na infância não vão conseguir atingir a cura e vão se tornar alérgicos, né, desde a infância até a vida adulta, mas apenas 2%. Então essa também, eu sempre gosto de trazer boas novidades aqui, boas novas para você. Essa é uma parte muito boa da alergia alimentar, que a grande maioria dos casos, gente, a cura acontece de forma espontânea, na medida que o sistema imunológico amadurece e para de entender que proteína de alimento vai fazer mal à criança e para de reagir. Só que para a gente chegar até essa cura existe uma caminhada, né? Existe todo um processo. Então, falamos da criança IgE mediada, eu quero falar aqui de um outro mecanismo imunológico que a gente chama de IgE não mediado, porque não tem a participação dos anticorpos imunoglobulina E. Tem a participação de outros soldados de defesa do nosso corpo, outras células bem diferentes. Então, linfócitos T, citocinas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, nossa, são tantas células, né? Então, tem a mediação, a participação, quem está na batalha ali fazendo, né, tentando expulsar a proteína, são essas outras células que não anticorpos. E qual é a característica desse tipo de reação? São reações que demoram um pouco mais a acontecer, mas na medida que elas disparam, que elas acontecem, a criança tende a ficar reagindo por mais tempo, diferente das crianças IgE mediadas, onde a célula chega muito rápido, faz a reação, dá o seu recado, mas ela sai do campo de batalha mais rápido. Esse é o caso dos anticorpos. As células, elas ficam por mais tempo ali no campo de batalha, elas demoram mais a reconhecer o inimigo, mas na medida que elas chegam para fazer a guerra, elas ficam por mais tempo ali inflamando aquele local que ela pode inflamar. Seja
o trato respiratório, causando aí infecções respiratórias de repetição, né? Bronquites, bronquiolites, asma, aquele chiadinho que é muito característico também da criança com alergia alimentar. Sejam reações na pele, que podem acontecer em conjunto, inclusive, com os anticorpos, mas tem a presença também de células, causando ali a dermatite atópica, que é uma reação diferente da urticária, é um mecanismo misto, então tem a participação de célula, mas pode ter a participação de anticorpo também, aonde tem uma inflamação da pele, a pele fica geralmente cheia de bolinhas vermelhas, com aspecto bem desidratado, é uma pele realmente que tem as fibras mais abertas, perde muita água, então tem esse aspecto, né, de grosseirão. Muitas mães falam, a pele do meu filho está grosseira, parece uma lixa, um grosseirão. É uma característica ali também da inflamação dessas células, que pode acontecer junto com o anticorpo, neste caso da dermatite atópica, que a gente considera uma reação mista, mas na medida que essas células chegam, elas ficam mais tempo ali inflamando também. Ou essa inflamação pode acontecer no trato gastrointestinal, da boca até o ânus, com refluxo patológico, né, a doença do refluxo que a gente chama, diferente um pouquinho daquele refluxo fisiológico, onde a criança gofa, às vezes até dá uma vomitadinha maior, mas a criança está feliz, está bem, não tem desconforto, não tem irritabilidade, não tem recusa à alimentação, né? Ela não é uma característica muito marcante da criança que tem a doença do refluxo, que é de jogar o pescocinho para trás, recusar às vezes o seio materno, recusar a mamadeira, recusar engolir algum alimento, porque ela está sentindo muita dor, porque aquele conteúdo que está ali no estômago, que pode ser leite materno, fórmula ou alimento, ele acaba voltando, subindo ali, sai do estômago e volta para o esôfago, que é esse caninho que a gente tem que liga a boca até o estômago, e o esôfago não está preparado para receber aquele ácido que vem junto com o alimento ali, que sobe do estômago, porque lá no estômago já começa a digestão, né? Então aquele ácido sobe e começa a machucar mesmo a parede do esôfago, vai inflamando e junto com as células que estão naquele lugar fazendo a inflamação, isso dá muita dor, muito desconforto, e a criança começa a se alimentar e sente muita dor, né? Então pode ter uma doença do refluxo ligado a como um sintoma da alergia alimentar. Mas é importante aqui falar também, gente, que tem crianças que têm só a doença do refluxo, tá? Tem crianças que têm a doença do refluxo e alergia alimentar, e tem crianças que têm a doença do refluxo totalmente como sintoma da alergia alimentar. Isso a gente vai entendendo na medida que vai fazendo o processo de investigação, né? Que principalmente o gastropediatra faz esse processo de investigação e diagnóstico correto de qual, né, doença do refluxo aí está associado com o seu filho. Isso é muito importante. E também essas células podem inflamar o intestino, né? Lembrando, gente, que a gente tem 2 intestinos. Isso é muito importante que vocês entendam as diferenças dos sintomas. Quando as células fazem inflamação no primeiro intestino e quando fazem inflamação no segundo intestino. Quando a reação alérgica acontece ali no primeiro intestino, que a gente chama de intestino fino ou delgado, né? Lembram lá das aulas de ciências lá do colégio? Pois é, aquele primeiro intestino, o que ele é responsável? Por produzir enzimas, digerir os alimentos e fazer a absorção dos nutrientes. Porque o nosso corpo, as nossas células não comem alimentos, elas comem a menor parte do alimento, né? O nutriente, então um carboidrato, uma proteína, um lipídio, eles têm que ser digeridos para aquela menor parte ali do nutriente, né, seja absorvido através do intestino, caia no sangue e aquele alimento seja transformado em ATP, energia, as células se alimentem daquilo, né? É aquilo que vai mover realmente, é o combustível do nosso corpo. E aí, o que acontece? Se esse primeiro intestino está inflamado, já que ele é responsável por produzir as enzimas que quebram o alimento e absorver, o que está inflamado, gente, não consegue fazer bem o que ele deveria fazer. Então, nem vai digerir bem os alimentos e nem vai absorver bem esses nutrientes. O que vai acontecer nessa criança? Além de sintomas de dor, de extensão abdominal, que é um excesso de produção de gases, a barriguinha fica dura mesmo, né, distendida ali por aquele excesso de produção de gases, dá muita cólica, muito desconforto, muco e ou sangue nas fezes podem acontecer também, mas a criança vai ter um comprometimento na absorção dos nutrientes e no ganho de peso. Já que se o segundo intestino da criança está inflamado,
tá? E geralmente essa criança apresenta diarreia associada a esse muco, sangue nas fezes e a esse desconforto. Toda criança alérgica precisa ter sangue nas fezes para ser a PLV? Ah, Ju, mas o meu filho, ele tá com a barriguinha distendida, tá muito irritado, ele apresenta uma diarreia, tem ali uma clara de ovo misturada, né, que a gente chama de muco, junto com as fezes, mas eu nunca vi sangue. Precisa ter sangue para eu falar que é a PLV? Não, né? Algumas crianças alérgicas, mesmo quando compromete ali o intestino é inflamado, chegam a não ferir o intestino, não precisa chegar a sangrar, né, dentro do intestino, saindo ali com as fezes. Quando acontece o sangue, realmente é uma característica muito marcante e a gente sabe que em crianças muito novinhas, quando aparece sangue nas fezes, a principal suspeita que o médico vai ter para fechar o diagnóstico, né, e fazer todo o processo de investigação é a PLV, é a alergia realmente à proteína do leite de vaca. Mas não necessariamente, gente, toda criança PLV vai ter sangramento no intestino, mesmo quando ela tem sintomas gastrointestinais, ok? Então, todo um conjunto aí de sintomas tem que ser avaliados. Então, quando ela tem o segundo intestino inflamado, que é o intestino grosso, muito provavelmente ela não vai ter comprometimento no ganho de peso, porque o segundo intestino, ele é responsável apenas por fazer a reabsorção, né, de sais minerais e águas, daquele bolo fecal ali que está sendo formado, e a criança não vai ter comprometimento no ganho de peso. Pode ter sim ali cólica, dor, muco, sangue nas fezes, mas não tem comprometimento no ganho de peso na grande maioria das vezes. Pode ter um pouco de diarreia associada, pode ter um pouco de constipação, que é prisão de ventre, mas muito provavelmente não vai ter problema de ganho de peso associado, tá certo? E uma outra coisa, gente, eu também atendo pacientes, né, dentro do meu programa online, que não apresentam dor nem cólica e tem sintoma gastrointestinal. Então tem muco, tem sangramento intestinal, mas não apresentam tanta dor. Então isso também é importante para que eu fale aqui para vocês começarem a correlacionar aí os sintomas que os seus filhos têm para fazer um processo correto de investigação, né? Para ver se realmente a criança é a PLV ou tem alergia a algum outro alimento. Deixa eu ver se eu já falei de todos os sintomas. Então, urticária e angioedema, IgE mediado, IgE não mediado são sintomas respiratórios, né? O chiadinho, as infecções respiratórias de repetição, os sintomas gastrointestinais, da boca até o ânus, são os não mediados, e os mistos, que eu falei aqui da dermatite atópica, que é aquela inflamação na pele, pode ter a presença de células, né? Tem a presença de células e pode ter a presença do anticorpo imunoglobulina E. A asma também, quando ela é ligada à alergia alimentar, lembrando que nem toda asma é de cunho, né, de uma alergia alimentar, vem como um alimento que dispara a asma, e nem toda dermatite atópica também é ligada à alergia alimentar. Estima-se aí que cerca de 30% a 35% das dermatites mais de grau moderado a grave estejam ligadas à alergia alimentar, mas são reações mistas. Um outro tipo de reação também que tem aumentado muito aí a incidência, né, nas nossas crianças, geralmente aparece em crianças um pouco mais velhas, é a esofagite eosinofílica. Essa realmente merece uma aula inteira sobre ela, ela é bem específica, tem a participação de um tipo de célula que chama eosinófilo, o alergista que faz o diagnóstico tem que fazer um exame mais invasivo mesmo, né, uma endoscopia com biópsia do esôfago, estômago ou intestino, se estiverem acometidos, e é uma criança que vai apresentar aí uma recusa a alimentos muito grande, com pouca quantidade de alimento ela se sente cheia, satisfeita, né, o que a gente chama de impactação alimentar, e muitas vezes ela não consegue comer alimentos muito secos, né, muito sólidos, ela sempre precisa de algum caldo, algum líquido para que esse alimento consiga descer, porque a inflamação que vai dando ali no trato gastrointestinal vai espessando mesmo os tecidos, né, então o esôfago é um caninho, imagina, ele vai comprometendo aqui, a inflamação vai criando um tecido, né, de cicatriz aqui dentro e vai fechando essa passagem do alimento. Então a criança
começa a ter esses sintomas e aí o alergista vai investigar melhor para fechar realmente o diagnóstico. Aí o diagnóstico fechado, o tratamento tem a parte da dieta, mas geralmente faz-se também um tratamento com medicamentos, né? Um tratamento bem mais complexo, bem mais criterioso, que precisa de um acompanhamento muito de perto com uma equipe de alergistas especializados e também uma nutricionista auxiliando na dieta, tá bom? Então, agora sim, falei de todos os sintomas, vamos ao processo de descoberta. Então, Juliana, como eu vou saber, né? Você falou todos esses sintomas, o meu filho apresenta alguns, como eu vou conseguir saber então se o meu filho é APLV ou não? Primeira coisa muito importante, quem orienta e diagnostica toda essa parte de alergias alimentares, gente, é o médico, tá? Então, esperamos aí, né, tem excelentes pediatras que entendem e sabem muito de alergia, mas caso você esteja com algum pediatra que não entenda muito desse processo, o ideal é que você procure um médico especialista. Então, se sua criança tem sintomas de pele ou respiratórios, um alergista seria mais indicado. Se tem sintomas gastrointestinais, um gastropediatra seria o mais indicado, até porque, gente, esses profissionais conseguem, né, com o conhecimento que eles têm das outras doenças também, que podem apresentar sintomas parecidos, eles têm um conhecimento para fazer esse diagnóstico diferencial. Agora, suspeitou realmente, né? Eles vão escutar a história aí de vocês, que a gente chama de história clínica, que é tudo o que aconteceu com a criança, os sintomas que ela apresenta. Então, o médico vai avaliar. Então, avaliou a história clínica da criança. Realmente, ele viu ali sinais que a criança pode ter alergia à proteína do leite de vaca. Se for uma criança com sintomas e já é mediado, como eu expliquei, ou misto, né? No caso do misto, pode ou não apresentar a produção aí de imunoglobulina E, o médico pode lançar mão de alguns exames para auxiliá-lo, e prestem atenção nessa palavra, auxiliá-lo no fechamento do diagnóstico. Exame de sangue nenhum fecha diagnóstico de alergia alimentar, tá bom? E só vai ser necessário o exame de sangue, de GE específica ou prick teste, que o alergista faz lá no consultório dele, se a criança tiver o quê? Urticária, angioedema, dermatite ou asma, que pode estar relacionada à alergia alimentar. Se a criança tiver só aqueles sintomas de infecção respiratória de repetição, ou se tiver sintomas gastrointestinais, gente, não tem que fazer exame nenhum, nem de fezes, tá? Fiquem atentas a isso. Porque o médico, e aí sendo um bom médico, existem diversos excelentes médicos, especialistas em alergia alimentar, o que eles vão fazer? História clínica, se precisar, pede o exame para auxiliar, porque ele vai juntar aquela informação. Se não for o caso, por conta do tipo de sintomas, não tem exame nenhum a ser pedido, e ele vai te auxiliar, vai te instruir, vai te dizer como fazer o TPO. Teste de provocação oral. O que é isso? Provocar. Então, você provoca, você tira e depois você dá o alimento para observar se a criança, né, no momento que você tira, se ela melhora, e no momento que você dá novamente aquele alimento, se a criança volta a apresentar aqueles sintomas. O TPO, gente, o teste de provocação oral, é o teste ouro para fechamento de diagnóstico de alergias alimentares. E é assim, na grande maioria das vezes, que o médico vai fechar o diagnóstico, tá? Exceto em casos muito pontuais, onde, por exemplo, é uma história clínica, que toda vez que a criança tem um contato com o leite, né, seja via leite materno, seja fórmula, seja via alimentação direta na criança, se ela tiver acima de 6 meses. Toda vez que ela tem contato com aquele alimento, ela faz uma urticária, ela faz um angioedema. O médico pede o exame, confirma no exame que tem a IgE, está super alto exatamente para aquele alimento. Pode ser que ali ele já consiga fechar o diagnóstico, tá? Nesses casos bem evidentes que o exame auxilia, mas principalmente nos casos, né, mistos e não mediados, que eu expliquei aqui para vocês os sintomas, tem que fazer o TPO,
Ele não vai conseguir fechar o diagnóstico de forma correta, assertiva, sem fazer todo o processo de TPO com vocês. Agora, gente, qual que é o grande diferencial do tratamento das alergias alimentares? É porque quem faz todo o processo não é o médico lá no consultório dele, é você aí na sua casa. Tanto o TPO para fechamento do diagnóstico, quanto para depois, se o diagnóstico for fechado para alergia alimentar, né, o tratamento, que nada mais é do que a dieta de restrição e cuidados diários. Eu sempre falo isso, porque na grande maioria das vezes, gente, não é só olhar para o alimento, tem todo um processo, cuidado diário que tem que ser tomado para que aquela criança seja blindada realmente naquele momento que ela está reativa e não tenha contato com a proteína do leite de vaca, da soja, do trigo, do peixe, do amendoim, enfim, do alimento que ela estiver reagindo e que a gente vai, né, que o médico vai fechar o diagnóstico fazendo esse processo. Então, o médico vai ter que ter muita clareza, explicar para a família como faz a dieta, e isso vai ser diferente. Por exemplo, se a criança começou a apresentar esses sintomas em aleitamento materno exclusivo, se a criança começou a apresentar esses sintomas quando ela teve contato com fórmula infantil à base da proteína do leite de vaca, ou se a criança começou a apresentar esses sintomas quando ela começou uma introdução alimentar e teve contato com algum alimento. Tá? Então vai depender aí, o médico naquele momento, né, da suspeita, ele tem que instruir realmente a família em como fazer a dieta, né? Não é simples, não é só tire leite derivados da dieta, não é só leia rótulos, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho um programa online de acompanhamento para crianças alimentares e dentro desse programa eu tenho as videoaulas falando sobre cada tópico, cada coisa que uma família de uma criança alérgica precisa saber e entender para fazer o correto tratamento da alergia alimentar, né? Nesse caminho seguro até a cura. E são 9 módulos. Dentro de cada módulo, gente, tem mais ou menos de 8 a 11 vídeos com temas diferentes. São vídeos rápidos, práticos, objetivos, explicando o que é, falando o que deve ser feito. Mas olha a quantidade de temas para uma família conseguir fazer a dieta e os cuidados diários da criança para que ela pare de reagir, para que ela estabilize, para que ela seja novamente uma criança feliz, saudável, né, como tem que ser. Então é um processo complexo. Então o médico vai avaliar ali como que a criança está reagindo possivelmente, vai orientar a dieta em cada caso, a família vai fazer essa restrição à proteína do leite ou à proteína de outro alimento por pelo menos 30 dias. Por que pelo menos 30 dias, gente? Dependendo da criança, é uma criança que tem uma reação mais leve ou ela reage a uma menor quantidade da proteína do leite de vaca e com 30 dias, né, principalmente se os sintomas forem já imediatos, lembra que eu expliquei aqui no início? O sintoma aparece muito rápido, em até 2 horas, mas também essas células saem ali do campo de batalha mais rápido. Então, se a criança apresentar a placa vermelha, né, que são as urticárias e o angioedema, iniciou a dieta, tirou o alimento ali que estava fazendo reação alérgica nela, em pouquíssimos dias a criança já está estabilizada, sem sintomas. Tá? Já se a criança é mista ou IgE não mediada, com sintomas respiratórios e gastrointestinais ou de dermatite atópica, isso pode demorar um pouco mais a melhorar. Então, é um tempo ali que estima-se que as crianças, em torno de 30 dias, já apresentem uma boa melhora, se e somente se a dieta estiver sendo bem feita e os cuidados diários também estiverem sendo muito bem feitos. E a família só vai conseguir fazer isso, gente, mediante uma boa orientação. Por isso que consulta por menos de 1 hora, né, o profissional realmente explicando passo a passo, aonde tem a proteína, identificando o grau de sensibilidade da criança, explicando como deve ser feito, para mim, eu nunca vi funcionar. E fora isso, a família vai ter muita dúvida no dia a dia com a criança. Vão começar a acontecer diversas situações que a família vai ter dúvida. Isso pode? Isso não pode?
Faço dessa forma? Qual é a forma mais segura? Como eu faço a proteção da criança nesse sentido? Nossa, a criança começou a ter esse tipo de sintoma. Será que é reação alérgica? Não é? Está melhorando? Ela está num processo de melhora? Ela está num processo de desinflamação? Ou é porque nada está dando certo? Então, isso é muito importante, que vocês tenham um profissional que oriente vocês, que esteja acompanhando vocês, que realmente seja disponível, né? Porque não vai adiantar fazer uma consulta de 30 em 30, 60 em 60 dias, se nesse meio tempo, né, as dúvidas vão surgir. Se você não tiver essas dúvidas respondidas, as chances são que você faça o tratamento errado e a criança, né, se a gente está investigando alergia alimentar, o que a gente espera, gente? Tirou a proteína do leite de vaca ou de outro alimento dela durante 30 dias, a gente espera que os sintomas melhorem, correto? Mínimo de 30 dias, vamos falar aí 30, 45 dias, aí a grande maioria, se tiver tudo certinho, estabiliza, para de ter os sintomas de reação da alergia. Aí a criança melhorou, maravilha. Então, dieta correta, né, os cuidados diários aí a princípio estão corretos, a gente tem que reintroduzir essa proteína na vida da criança, seja via alimentação da mãe, seja voltando uma fórmula, né, que tenha proteína do leite de vaca, seja introduzindo um alimento que tenha proteína do leite de vaca na vida da criança, para ver se esses sintomas voltam, gente. Porque algumas vezes pode ter acontecido alguma outra coisa que disparou esses sintomas, que não propriamente foi a proteína do leite de vaca, e nesse meio tempo a criança, vamos dizer assim, se curou de forma espontânea. Se for alergia, isso não vai acontecer, né? Se você reintroduz a proteína, a criança alérgica em um mês, 45 dias, ela não se curou, ela volta a fazer os sintomas. Então, por isso é tão importante voltar a introduzir a proteína, porque muitas vezes o que eu vejo acontecendo a criança tem os sintomas, há uma suspeita ali do diagnóstico, ou às vezes já até fecha o diagnóstico logo naquele início, manda fazer a dieta e fica por isso mesmo. E a família fica ali fazendo a dieta, a mãe fazendo a dieta, a criança com algumas restrições, sem o correto acompanhamento e sem essa reintrodução da proteína. Se você não reintroduz, você não tem garantia que aquilo é uma reação alérgica à proteína de um alimento. Agora, vamos pensar aqui uma outra situação. Olha como é importante o correto aconselhamento durante esse processo de TPO. A família é instruída a fazer a dieta de restrição, escutou lá só a frase tira leite e derivados da dieta, leia rótulos e tchau. A consulta acaba, a família chega em casa e tem que fazer tudo sozinha. E, obviamente, são muitos detalhes, muitas coisas. Se não tiver um especialista em alergia alimentar na família, muito dificilmente a família vai conseguir fazer todo o processo de forma correta só com essas instruções. Então ela vai fazer ali o melhor que ela pode. A mãe sempre vai fazer o melhor que ela pode, né, gente? Eu também tentei no início fazer com meu filho o melhor que eu pude e não deu certo, mesmo sendo nutricionista. Custei a entender qual era o processo correto. Aí, enfim, a família está ali tentando fazer, às vezes a criança até apresenta uma melhorazinha, como aconteceu no meu filho, eu tirei ali o que eu achava que tinha leite e derivados, o meu filho apresentou uma pequena melhora nos sintomas, né? No caso do meu filho eram respiratórios e gastrointestinais, só que ele não melhorava numa quantidade suficiente para que nem eu, nem o médico conseguíssemos acreditar que realmente a dieta estava fazendo efeito. Então, olha só, que coisa que vai induzir, inclusive, o médico a fazer um diagnóstico errado. Manda fazer a dieta, a família não dá conta de fazer a dieta de forma correta, está tentando, mas não tem as informações necessárias. Faz o que dá conta, a criança às vezes tem uma ligeira melhora, mas isso é difícil de quantificar, mas não melhora de tudo. Depois de 30, 45 dias, volta lá no médico, fala, olha médico, tá aqui ó, com os mesmos sintomas, não melhorou. Então o que o médico vai entender? Né? Que se naquele período foi feita dieta, na cabeça do médico, só com essa frase, a família ia dar conta de fazer, né? A família não deu conta. Então, na cabeça dele, é porque a criança não é alérgica ao alimento. E aí ele vai começar a investigar outras possibilidades. Mas muitas vezes a criança é alérgica, só que esse processo não foi feito, né? Não foi orientado de uma forma completa, que a família conseguisse fazer o processo de forma correta, né? A dieta e o isolamento da proteína realmente da vida da criança durante aqueles 30 dias e pode induzir a um diagnóstico errado.
Uma outra questão, uma outra possibilidade. O médico explica de uma forma super correta, completa, durante todo esse período vai tirando as dúvidas ali da família, tá tudo lindo, maravilhoso, a criança começa a entrar num processo de estabilização, 30 dias a criança já não tem mais aqueles sintomas, ótimo. O médico que é especializado, que é bem orientado, pede para a família voltar a proteína do leite de vaca na vida da criança, como deve ser, para fechar realmente o diagnóstico de forma correta, fazendo o teste ouro, que é o TPO, teste de provocação oral. Tem que tirar, mas tem que voltar a proteína para a vida da criança. Volta a proteína e a criança não reage. Conclusão, gente, ali mesmo ele já afasta a possibilidade de ser APLV, de ter alguma alergia, né, ao alimento que estava sendo investigado. É lógico que esse tempo de reapresentação do alimento, gente, né, o médico realmente especialista, ele vai saber, principalmente pelo grau de sensibilidade dos sintomas que a criança mostrava antes, um tempo de reapresentação dessa proteína e a forma como deve ser feita, tá? Isso é muito importante. Como reapresentar? Por quantos dias, de qual jeito reapresentar, isso aí vai depender de caso a caso. Então o médico vai fazer essa orientação na hora. Então fez o processo, ficou ali, né, em contato com a proteína, pelo menos aqueles dias ali que garantam que realmente a criança não vai fazer reação, o médico consegue completamente afastar aquele diagnóstico de alergia alimentar e aí, né, se a criança está bem, não apresenta mais nenhum sintoma, vida que segue, se por acaso, né, ela volta a fazer aquele quadro, mas muito lá na frente, aí o médico vai investigar alguma outra possibilidade, porque o processo realmente de investigação de alergia alimentar foi feito da forma correta. Então, gente, temos vários pontos aqui muito importantes no correto fechamento do diagnóstico da APLV e de outras alergias alimentares. Primeiro, exame não fecha diagnóstico, por quê? Tem hora que a criança pode dar positiva lá para IgE, para um alimento, tem o anticorpo, né, que pode ser um anticorpo que está envolvido na reação alérgica, mas, porque eu já vi isso acontecer também, tá, mamães? Então fiquem atentas aí, a criança não tem qualquer sintoma de alergia alimentar, tem nada na pele, come o alimento, não acontece nada com ela, tá lá saudável, feliz e sorridente. E se tiver na pandemia, tá aí pondo fogo no parquinho, quebrando a casa, né? Porque aqui em casa tá desse jeito. E aí, faz um exame por algum outro motivo, tá investigando alguma outra coisa, o médico pede ali um IgE para alimentos, deu positivo para as proteínas do leite de vaca, né? Geralmente se investiga ali caseína, alfa-lactalbumina, beta-lactoglobulina e pode investigar geral também proteínas do leite. Deu positivo. Então a criança é alérgica. Pode começar a fazer a dieta, porque a criança é alérgica. Aqui, ó, deu aqui, ó, e já é positivo para o leite, a criança é alérgica. Não. Algumas vezes o corpo pode produzir a arma, mas pode não disparar. O que quer dizer isso? Ela produz a célula de defesa para aquele alimento específico, então a criança em algum momento foi sensibilizada, mas aquela célula não entra em reação alérgica na presença daquele alimento, então não faz sintoma. Se a criança não faz sintoma, ela não é alérgica. Se ela tem só o exame positivo, ela é sensibilizada. E eu também já vi acontecer, eu tenho um paciente dentro do meu programa online que é desse jeito, ela faz os sintomas todos como se tivesse, né, assim, os sintomas todos da reação de IgE mediado com placa vermelha, inchaço de boca e olho, faz ali, né, depois de uma meia hora que ela tem um contato com a proteína do leite, e a mãe já fez o exame 3 vezes e dá abaixo de 0,10, né, que é a referência do laboratório que ela faz, abaixo de 0,10, identificando que a criança não produza, né, produz muito pouco IgE ali para aquele alimento e não, a gente não considera abaixo de 0,10 que a criança tem uma produção de IgE específica para aquele alimento. Então, por isso, gente, que o médico vai sempre avaliar, né, o que a gente fala que a clínica é soberana. O que é a clínica? É o que acontece com a criança, são sintomas, é o que aparece. Então, avalia a história do paciente, a história clínica daquela criança, pede ou não exames dependendo do tipo de sintoma que podem auxiliar o médico, mas faz o TPO, teste de provocação oral.
Dieta por pelo menos 30 dias, bem orientada, né? Tirando as dúvidas, acompanhando realmente essa família para que seja feito da forma correta, por pelo menos 30 dias. Se não há, se foi feito da forma correta, né? E não há qualquer melhora, muito possivelmente o médico vai investigar outras causas. Se foi feito da forma correta, há uma melhora, o médico vai instruir para que aquela proteína volte para a vida da criança, para ver se os sintomas voltam. Voltando, fecha o diagnóstico de alergia alimentar. Não voltando, exclui a possibilidade de ser alergia alimentar. Agora, o problema é quando não instrui corretamente, a família tenta fazer o seu melhor, a dieta não funciona e aí o médico, achando que a família, né, tinha entendido e estava fazendo tudo bem feito, acaba não fechando o diagnóstico de alergia alimentar de uma forma incorreta. Ou faz o processo da dieta, nunca mais volta lá, nunca mais reintroduz a proteína, a criança melhora, às vezes era alguma outra coisa, era um parasita, era uma infecção bacteriana, era uma infecção virótica, que naquele tempo ali a criança melhorou e a família continua ali piamente acreditando que aquilo é uma alergia alimentar, a mãe está fazendo dieta, às vezes de forma errada, se desnutrindo, se descabelando, se privando aí dessas questões sociais, né? A criança da mesma forma. Isso gera um medo, né, gente? Eu, como mãe de alérgico, eu acho que só quem passa realmente por isso entende o grau de mudança que uma alergia alimentar causa dentro de casa. Né, todos os sentimentos de medo, insegurança, muitas vezes de isolamento social, né, que a gente está vivendo agora pela pandemia, mas alergia alimentar em alguns casos causa isso também. Agora imagina causar isso tudo sem acompanhamento, sem orientação correta, porque tudo isso dá para ser diferente se tivesse um acompanhamento, orientação correta, orientação da dieta, orientação da família em como estabilizar a criança, mas está fazendo isso de forma desnecessária. Imagina que loucura. Então, por isso é tão importante, né, que você tenha excelentes profissionais. E o que eu falo, gente, para tanto para o fechamento do diagnóstico, quanto para o acompanhamento, né, o tratamento da alergia alimentar, que é a dieta de restrição, você no mínimo tem que ter um excelente médico especialista em alergia alimentar e um excelente nutricionista especialista em alergia alimentar também, porque não basta, e aqui eu falo de boca cheia, não basta ser uma nutricionista generalista, que às vezes que tem o foco em alguma outra coisa, gente. Eu não teria qualquer competência de auxiliar os meus pacientes na dieta, nos cuidados do dia a dia, no tratamento das alergias alimentares, fazendo tudo isso de forma segura, né, realmente encaminhando os meus pacientes, tanto as mães, né, que fazem dieta, quanto as crianças, a fazer toda a dieta necessária, os cuidados no dia a dia e a evolução do tratamento de forma segura, se eu não tivesse passado tudo o que eu passei com meu filho, se eu não tivesse tido que correr atrás e estudado tanto, se eu efetivamente não tivesse me tornado uma nutricionista especialista em alergia alimentar. Então, muito cuidado com isso, né? A alergia é uma questão que deve ser muito bem avaliada, muito bem diagnosticada, muito bem acompanhada e tratada. Porque, infelizmente, eu vejo alguns casos de crianças que chegam até a mim, ou algumas mães que me chamam aqui nas redes sociais e falam: Juliana, meu filho tem anos que apresenta esses sintomas. Agora que eu joguei aqui na internet, acabei te achando e estou olhando aqui, estou vendo os seus vídeos e estou começando a achar que ele pode ter alergia alimentar. Será que tem? Fala: opa, então vamos lá. Quais são os sintomas? Então pode ser. Então procura tal e tal médico com essa especialidade e aí vamos fazer um processo correto, né, de TPO para ver se realmente é isso. E, gente, eu fico vendo às vezes crianças aí arrastando anos de sintomas, a família gastando remédio, assim, mas a rodo. Conta da farmácia é a maior do mês. É o que eu falo, na minha época com meu filho, né, que meu filho ficou 5 meses tendo reações e eu não consegui estabilizá-lo através da minha dieta, o rapaz da farmácia já me conhecia pelo nome, cada vez que eu ia lá não ficava menos de R$100 na dieta. E, gente, uma outra coisa também muito grave, né, lógico, os medicamentos estão aí para auxiliar sim,
para se precisar, caso seja necessário, para amenizar aqueles sintomas ali, mas remédio não faz tratamento de alergia alimentar, não. Se por acaso, né, no caso dessas crianças que não foram diagnosticadas de forma precoce com alergia alimentar, arrastaram anos aí os sintomas, e aí foi feito o tratamento com remédio só dos sintomas, então tentando amenizar aquele sintoma, mas a causa nunca era retirada, que era o alimento, então a criança vivia em reação alérgica e dá-lhe remédio. A família fica toda desestabilizada, a mãe fica uma bomba relógio, gasta-se tubos de dinheiro em remédios e remédios que todos, gente, todos têm efeito colateral. Não tem um remédio que você tem aí na sua casa que você não abra a bula que tem uma lista de efeitos colaterais. E muitas vezes as crianças, imagina, um corpo muito sensível, ainda em formação, intestino imaturo, membranas imaturas, né, toda a parte neurológica, motora, sensorial sendo desenvolvida e você bombardeando aquele corpinho da criança com um monte de remédios, tentando fazer o seu melhor, eu tenho certeza, tratar a alergia, tratar aqueles sintomas, mas o que tem que ser feito no caso das alergias alimentares, gente, é investigar a causa, porque se você faz a dieta correta, você tira a causa, você consegue estabilizar os sintomas de forma natural e a criança não precisa ficar sendo bombardeada com medicamentos fortíssimos, com efeitos colaterais graves, né? E ela consegue viver de uma forma aí super saudável, a família fica leve, a mãe, né, as minhas alunas me falam, ai Ju, quando eu entrei no seu programa eu falo bomba relógio porque é o que, né, que eu sentia com meu filho e que elas me relatam muito. A gente fica né, o tempo inteiro nervosa, olhando, vigilante, alguém chega assim perto e a gente já fica, ai meu Deus, vai reagir, não vai reagir? Alguém chega com um alimento, você já quer logo sair correndo e fica a flor da pele. Isso desestabiliza a gente emocionalmente, isso eleva o nível de produção, né, de hormônios do estresse dentro da gente e eu já vi, infelizmente, muitas mães e pais e familiares de crianças com alergia alimentar desenvolvendo doenças por conta dessa parte emocional tão afetada, porque a criança estava ali, ó, sempre em reação, não tinha às vezes o diagnóstico, ou tinha o diagnóstico, mas não estava conseguindo fazer o tratamento da forma correta, a criança volta e meia voltava a fazer sintomas e dá-lhe remédio, e nada da criança melhorar, porque o que precisava ser feito, que é a dieta, e os cuidados no dia a dia, entender a criança, entender o grau de sensibilidade, né, fazer uma dieta realmente de forma que a criança não tenha carências nutricionais, não estava sendo feito. Isso é muito importante, então por isso que realmente, né, depois de tudo que eu passei com meu filho, tanto que eu aprendi, depois de ter conseguido, enfim, entender o passo a passo, né, do processo de estabilização, o passo a passo de como fazer a introdução alimentar de forma segura na criança alérgica, porque é diferente, gente, de uma criança não alérgica, como a gente faz a evolução do tratamento, seja na fórmula, seja com os alimentos, né? Isso tudo sempre fazendo esse bate-bola com o médico, né? Ele libera de cá, libera fazer TPO em casa, eu oriento, como fazer a dieta, ajustando. Então tem que ter realmente essa equipe multidisciplinar para que a criança tenha um excelente acompanhamento e tratamento e que ela vá em direção segura até a cura. Isso é muito, muito, muito importante. Então, depois de tudo que eu passei com a alergia do meu filho, o tanto que eu aprendi, eu comecei a ajudar outras mães, né, dos grupos que eu participava, passava o meu método, faz assim, faz assado, olha isso, cuida disso, tira isso, coloca aquilo, e começou a dar certo com várias outras crianças de várias idades, com vários sintomas diferentes, né? Porque eu comecei a entender o processo da alergia alimentar e isso é fundamental. A gente não tem como encaixotar a criança alérgica num pote e falar que todas são iguais, né? Tire leite derivados, tire soja, tire ovo, tire trigo, não é assim para todo mundo. Tem as minúcias, tem o grau de sensibilidade, tem o fato também da genética. Investigou a família, viu se alguém aí tem alergia, viu questão de reatividade cruzada entre alimentos, que são as proteínas que mais se parecem, então a criança que reage a um tipo de alimento tem maior chance de reagir ao outro. Como que está a dieta, como é que está o dia a dia, como é que está o emocional dessa mãe? Isso é muito importante, como é que está a nutrição dessa mãe, como é que está a nutrição dessa criança, porque a gente tem que chegar lá no final, né, até a cura,
com saúde física e emocional. Isso é muito, muito importante. Então, realmente, depois de tudo isso, né, que o furacão da alergia alimentar passou na minha vida, eu decidi mudar toda a minha parte profissional. Eu era concursada, saí da empresa e hoje eu só trabalho com as minhas queridas mamães de alérgicos dentro do meu programa online, fazendo toda essa parte de acompanhamento com muito respeito, com muita escuta e muito acolhimento, que foi uma parte que eu não tive e que faz toda a diferença, né? Escutar as mães, saber como é o filho dela, o que eu posso fazer de melhor para aquela família. Então isso é muito importante, é sempre o que eu procuro fazer dentro do meu programa, nas mentorias que eu tenho semanais com as mamães, né? Em cada vez que elas me mandam as dúvidas diárias eu respondo com todo carinho, é assim que eu trabalho hoje. Então muito obrigada, gente, por mais uma aula, falei bastante hoje, né? Um tema complexo e que me emociona e eu vou conversando bastante. Deixa eu ver aqui se tem perguntinhas das minhas mamães que participam da minha comunidade do Facebook, né? Eu tenho uma comunidade no Facebook. As mães têm acesso a todas essas minhas aulas, que ficam gravadas numa plataforma online, elas podem ver e rever quando quiserem, podem me fazer perguntas durante as lives e tem a nossa comunidade do Facebook também para troca de informações e também eu respondo perguntas por lá também, então se você quer entrar na minha comunidade, dá uma olhada aqui no link da minha bio do Insta, tá bom? @JulianaMaiaNutriPLV para quem estiver me vendo pelo YouTube. A Lu perguntou aqui, Ju, boa noite, você é ótima. Sua ideia de fazer estas lives é fantástico. Gostaria de saber se carne de açougue pode provocar alergia por conta de traços. Maravilha de pergunta, Lu, e muito obrigada, tá? Lu, seguinte, o que a gente tem que dar prioridade? Gente, lembrando aqui que a criança que reage ao leite da vaca tem apenas 10% de chance de reagir à carne da vaca também. É isso que a gente chama de reatividade cruzada, né? Em algum momento ali da ordem dos aminoácidos, das ligações peptídicas, essas proteínas se parecem, são semelhantes. Então, as células que fazem reação, né, células ou anticorpos que fazem reação ao leite da vaca, a proteína do leite da vaca, podem também fazer reação à proteína da carne. Mas é baixo, gente, 10% é baixo, tá? Esse nível de reatividade cruzada. Para vocês terem uma ideia, o nível de reatividade cruzada com, por exemplo, ovo e frango é maior, é cerca de 35% a 40%. Quem reage ao ovo, reage ao frango também. Então vamos lá, Lu. Então lembrando que só 10% das crianças que reagem ao leite vão reagir à carne também da vaca, né, do boi. Um cuidado que eu gosto muito de falar com as minhas mamães é o seguinte, gente, procurar fazer a compra de carne em local que seja só açougue, realmente, que trabalhe só com carnes. Por quê? Principalmente quando compram carne de supermercado, eles fazem aqueles cortes, né? Às vezes no ambiente lá atrás, às vezes naquelas ilhas, do lado da ilha do açougue, às vezes pode ter o setor de padaria ou setor de laticínios, então pode ter uma maior chance de fazer ali um contato cruzado, né? Que a gente chama, que é quando a proteína de um alimento passa para o outro, por uma questão de superfície ou de utensílio que foi utilizado junto, ou até pelo ar às vezes. Então eu gosto, Lu, que tenha esse cuidado, tá? Que você compre efetivamente no açougue. É o mais seguro. E tem as carnes também que já vêm a vácuo, né, desses frigoríficos, então é um processo ainda que traria uma maior segurança, tá? Porque, gente, se for comprar num local que tem laticínio, tem padaria e tem açougue juntos no mesmo local, tem maior chance de ter um contato cruzado ali e a criança reagir por traços de outro alimento que caiu ali na carne. A Mari perguntando aqui, Ju, boa noite, como sei que o meu bebê está estabilizado? Às vezes ele fica 2 ou 3 dias com fezes sem muco, aí de repente ele faz rajos de sangue. Ontem fechei 1 mês de dieta. Maravilha, Mari, até foi um pouquinho do que eu falei aqui no início da aula. Então, gente, processo de inflamação intestinal é um sintoma IgE não mediado. Lembra que eu falei que as células demoram um pouquinho mais a chegar, mas depois elas demoram para sair do local de inflamação também? Então é um processo de desinflamação que pode demorar aí de 30, em alguns casos que são mais graves, até 60 dias, tá? Em alguns casos mais específicos. Então é um processo. Então, Mari, o que a gente vai observar? Primeiro, importante, só muco, que é aquela... Ai, gente, agarrei aqui, tô falando tanto que faltou saliva e agarrei.
Só o muco, que é aquela clara de ovo misturada ali nas fezes, a gente não considera, tá? Se for só isso. Então o bebê tá bem, tá feliz, não tá irritado, a barriguinha tá molinha, o refluxo não tá muito atacado, a pele tá limpa, a parte respiratória tá ok, tá tudo bem com o bebê, ele tem só esse muco persistente ali na dieta. Então você já começou a dieta ali há 30 dias. Esse muco geralmente é o último que some, Tamari. Então vai ficar a presença dessa gelequinha aí por mais tempo mesmo. Você faz vista grossa nela, tá? Se os outros sintomas todos estiverem ok, tiverem estabilizados, que a gente chama, gente, a alergia estabilizada é sem sintoma. É isso, sem a criança apresentar algum sintoma de dor e desconforto, tá? Porque esses sintomas da alergia trazem muita dor e desconforto. Então, só muco. Ok, vista grossa, porque muco, gente, é a primeira camada de proteção ali do intestino, ele vai secretar aquele muco até por um tempo maior, porque como ele foi agredido, seria um jeito dele se proteger contra futuras agressões, tá? Então, muco, se for só muco, ok. Agora, processo de cicatrização do intestino, ele leva dias. Então, agora imagina, o intestino é um caninho, é uma parede, uma membrana fina, extremamente vascularizada, tem um monte de vasinho de sangue que está ali, porque do bolo alimentar que está ali vão passar os nutrientes que vão chegar até o sangue, e esse sangue vai levar para o restante do corpo. Então, passa um monte de vasinho ali numa membrana fina, que no bebê é mais fino ainda. Agora pensa, um lugar que foi machucado, foi inflamado, feriu, abriu uma ferida, estava sangrando. Para cicatrizar um local desse, que é muito vascularizado, é uma membrana fina, delicada, e ainda está passando ali bolo alimentar, dependendo da altura do intestino, bolo alimentar ou bolo fecal mesmo. As fezes vão sendo formadas na medida que vão caminhando ali pelo intestino, passando ali alguma coisa por dentro, é como se fosse aquela criança que machuca e a casquinha começa a aparecer do machucado, ela vai ali com o dedinho e tira a casquinha do machucado, é a mesma coisa. Então a gente vai vendo uma melhora nesse sangue. Alguns dias aparece, outros não aparecem, mas a gente já vai vendo que vai tendo uma diminuição. E a criança apresentava outros sintomas e os outros sintomas desapareceram, então eu chamo isso de processo de cicatrização. A criança está desinflamando e cicatrizando o intestino, que demora mais mesmo, mas ela está estabilizada, ela está no processo só de cicatrizar o intestino, tá? A Fabi me perguntando aqui, Ju, boa noite, querida. A utilização do zinco é só com bebê estabilizado? Não, Fabi, pelo contrário, tá? Pelo contrário. Vai ser utilizado mesmo com a criança em reação. É nesse momento mesmo que a gente precisa utilizar o zinco. A questão que eu falo muito aqui, gente, que eu tenho cuidado com os meus pacientes de não utilizar, é o probiótico no momento do sangramento intestinal. Porque imagina, o probiótico é bactéria. Bactéria dentro do intestino pode ser muito boa. Bactéria correndo na corrente sanguínea pode não ser tão boa assim e provocar uma septicemia, dependendo de qual bactéria seja, da onde que ela vai ficar alocada ali. Então, eu tenho esse cuidado de não aumentar a chance de infecção generalizada nos meus pacientes que estão em sangramento intestinal naquele momento. Parou de sangrar? Aí a gente já pode fazer a utilização, muitas vezes também eu utilizo na mãe que está amamentando, seria mais seguro. Maravilha, meninas. Tô indo lá para a comunidade agora, tá? Na comunidade do Face responder vocês. Não consegui responder antes, mas eu dou um jeito aqui. Tá uma loucura, filho em casa, pandemia. Graças a Deus, muito trabalho. Muitas mamães entrando no meu programa, na minha comunidade. Estou muito feliz. Ontem eu fui dormir 4 horas da manhã trabalhando, mas com muita felicidade para ajudar o máximo de famílias que eu consegui. Muito obrigada mais uma vez e até a nossa próxima live, que é amanhã, hein? Maratona 20 lives comigo, de segunda a sexta. Serão 20 lives com temas muito especiais escolhidos por vocês. São as dúvidas que vocês me mandam diariamente, que eu vou vir aqui responder. Então, colhem aqui comigo durante esses próximos 20 dias.